Vamos estar lendo esses dois versículos, o versículo 3 e o versículo 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo 3 e depois o versículo 9. Todos encontraram? Amém? Diz-nos assim o versículo 3: Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 9: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, habita ali, e eis que ordenei ali uma viúva que te sustente. Amém? Os irmãos podem se assentar? Irmãos, somos gratos a Deus, mais uma noite de bênção, de vitória, e de termos a oportunidade de estar na casa do Senhor, de ouvir a sua palavra, de louvar, de expressar e de ser grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Hoje de manhã nós tivemos uma escola bíblica dominical abençoadíssima, né? Uma aula abençoada. Só faltou você. Não venha para a escola bíblica dominical aprender, traga seu filho, venha junto para aprender a palavra de Deus. Irmãos, o texto que nós lemos nessa noite, ele vai falar a respeito de Elias, mas eu quero pegar apenas esses dois versículos que a gente leu para falarmos sobre o tema propósitos de Deus. Os propósitos de Deus. Os irmãos sabem que a história de Elias, a Bíblia não vai falar genealogia, não vai falar nome do pai, nome da mãe, se Elias era casado, se era solteiro, se era viúvo. A Bíblia não fala. A Bíblia só fala que Elias aparece no cenário bíblico no capítulo 17 e termina lá no capítulo 2 do livro de 2 Reis. É um ministério rápido, mas de uma grande importância, né, para o povo de Deus. Elias surgiu num tempo em que a idolatria estava grande demais em Israel, quando Acabe assume o poder, casa com uma rainha feiticeira, uma rainha que era idólatra, que vivia totalmente fora dos projetos do plano de Deus. E Elias profetizou a seca de 3 anos e meio, e a seca veio, 3 anos e meio, para que o povo de Israel pudesse entender que quem reinava em Israel era Deus, que quem faz a chuva é Deus, quem faz a terra produzir é Deus, quem fazia a mulher gerar era Deus, tudo era Deus, só que eles tinham passado essa glória para Baal, que é o rei, é o Deus, né, de Samaria, lá do reino do norte, que estava com essa idolatria, adorando Baal. Elias profetizou, e Deus ouviu o que Elias falou, porque ele profetizou que não iria chover, no capítulo 17, versículo 1, senão segundo a palavra de quem? De Elias. Não era do próprio Elias. Porque Elias temia a Deus, servia a Deus, então não vai chover senão segundo a minha palavra. E não choveu, ficou sem chuva. Ficando sem chuva, não havendo chuva, vem a seca, não tem como a terra produzir, não tem como a terra dar alimento, as nascentes vão secando, a fome chega, os animais vão morrendo, as pessoas vão morrendo, e Elias estava também dentro desse contexto. Ele profetizou uma coisa que ele também ia viver. Só que tem uma diferença, irmãos. Deus cuida dos seus. No tempo da crise, Deus cuida do seu povo, né? Além de Deus cuidar de Elias aqui, os irmãos sabem que não foi só de Elias. Vocês sabem quantos profetas que ainda havia que não comia na mesa de Jezabel? Quantos?
7.000. 7.000 profetas que não comia da mesa de Jezabel, que Deus sustentou eles com pão e água. Pão e água. Porque o dia que Elias reclamou, falou para Deus assim, Deus, mataram os teus profetas e só ficou eu. Deus fala para Elias, tem 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal, que foram sustentados com pão e água. E os irmãos sabem que o Obadias sustentou algum deles. O mordomo do rei sustentou alguns com pão e água. E a Bíblia nos diz que Deus fala, aí veio a seca. Elias não podia ficar no palácio, irmãos. Por quê? Porque ele havia profetizado, se ele fica no palácio, o que iria acontecer? Acabe poderia mandar matar Elias. Aí Deus chega para Elias e fala assim, Elias, vira-te. Para onde? Vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. O ribeiro de Querite, irmão, que está diante do Jordão, provavelmente era um rio que desaguava no próprio Rio Jordão. E Deus falou, vai para lá. Vai para lá e fica lá no ribeiro, até eu te dar a segunda ordem. Vai entendendo o propósito de Deus, irmãos. A palavra Querite, nós vamos estudar essa palavra. Porque às vezes nós falamos Querite, Sarepta, e não vemos o significado da palavra. Aí Deus fala, vai lá para o ribeiro de Querite, né? Aonde Deus havia ordenado a bênção para Elias. O que significa Querite? Um corte, uma separação no original. Ou seja, colocar no tamanho certo. Colocar no tamanho certo. Fazer um corte. Irmãos, Querite foi o lugar da preparação para Deus colocar Elias do jeito que Deus queria. Vai existir momento na sua vida que você às vezes não vai entender. Você vai dizer assim, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu sou teu servo, eu profetizei que não ia chover, não vai chover, agora o Senhor me manda cá para o ribeiro de Querite. E o Senhor ainda me manda o corvo me sustentar, o Senhor me manda ainda o corvo trazer pão de manhã e pão à tarde. Deus estava colocando Elias do tamanho que Deus queria, porque existe momento na nossa vida, irmãos, que nós achamos que somos alguma coisa, que nós achamos que estamos no auge, que estamos lá em cima, e Deus olha assim e fala, peraí, eu vou te colocar do jeito que eu quero. Aí Deus começa a nos cortar. Você lembra lá no capítulo de número 15 do livro de João, que o Senhor falou assim, que toda vara que em mim dá fruto, o que faz? Limpa para que dê mais fruto. Deus estava preparando Elias para algo ainda maior. Talvez você não entenda o momento que você está passando agora. Talvez você não entenda a dificuldade que você está enfrentando agora. Quem sabe na família, quem sabe no trabalho, quem sabe até mesmo na igreja, quem sabe até mesmo na escola. Talvez você não esteja entendendo. Mas eu vou te dizer, Deus permitiu que isso aconteça para que você entenda que Deus quer te colocar do tamanho certo. Do tamanho certo que Deus quer te colocar. Porque às vezes nós pensamos que nós não vamos suportar. Nós pensamos que não vamos aguentar. Aí Deus pega e coloca no lugar aonde nós vamos ser provados pelo Senhor. E muitas das vezes, muitos crentes não querem aceitar ser provado por Deus. Você imagina bem, irmãos. Deus estava colocando Elias numa situação do jeito que Deus queria que ele fosse. Imagine bem, Elias provavelmente na sua casa, lá em Tisbe, Elias tinha comida, tinha alimento, tinha hora de banhar, tinha hora de alimentar, tinha hora
para tudo. E agora ele estava diante do ribeiro, diante de uma prova, e Deus chega para ele e fala: vai-te para o Querite, eu quero te colocar da maneira que eu quero que você seja. Eu quero te fazer você do jeito que eu quero que você seja. E muitas das vezes nós queremos ser de um jeito, e Deus está querendo outro jeito para nós, irmãos. E nós estamos lutando contra Deus, nós estamos batalhando contra Deus para ser algo diferente. Deus está dizendo: eu não te quero assim, eu te quero assim, meu filho. Eu te quero nessa situação, eu te quero dessa maneira. E com Jonas, você pode ver Jonas. Deus queria Jonas aonde? Em Nínive. Ele foi para onde? Para Tarsis. De Tarsis, ele parou na onde? No fundo do mar, no ventre de um peixe, no fundo do mar. Lá no fundo do mar, Jonas orava a Deus e diz que lá estava parecendo o quê? Um inferno. 3 dias no ventre do peixe. 3 dias ali no ventre daquele peixe. Era Deus lapidando Jonas para pôr ele do jeito que Deus queria, irmãos. Tem um versículo em Romanos que fala assim, ó: acaso poderia o vaso dizer ao oleiro: por que o senhor me fez desse jeito? Por que o senhor pôs uma orelha desse jeito em mim? Por que o senhor fez o meu nariz assim? Por que o senhor me fez de cabelo branco? Meu cabelo branqueou. Por que o senhor deixou meu cabelo cair? Começa a questionar o oleiro. E nós não podemos questionar o oleiro. Nós temos que ser alegre do jeito que Deus nos fez. Do jeito que Deus nos fez, eu tenho que aceitar, irmãos. Do jeito que Deus nos fez, eu tenho que aceitar. Elias aceitou. Deus disse: vai lá para a beira do ribeiro de Querite, que eu tenho ordenado o corvo que leve comida para você. Que leve comida para você. Vai levar comida. Olha para você ver que Deus nos coloca numa situação. Quem conhece, o que é corvo? O que é a função do corvo? Comer carne podre. Carne podre. E ele levava pão e o quê? Elias poderia falar, questionado, eu falei: peraí, Deus, lá em Tisbe, ó, eu tinha filé mignon, lá eu tinha alcatra, contra filé, tinha tanta coisa. Agora o senhor manda um corvo trazer comida para mim. O corvo gosta de comida podre. Só que quando Deus manda para o seu servo, irmãos, Deus manda o melhor. Por isso que nós temos, você pode nessa noite dizer: por isso que eu tenho que fazer o melhor para Deus, porque Deus sempre me dá o melhor. Sempre me dá o melhor. Elias comia do bom. Irmãos, eu fico imaginando, tem hora que eu entro na história, igual o Bruno falou aqui, eu entro na história, parece que eu estou vivendo lá dentro. Aí o que acontece? Eu vejo fartando pão, fartando carne, faltando água, lá no palácio. Mas para o profeta na beira do ribeiro, Deus estava providenciando. O que nós aprendemos com isso? Vamos aceitar o jeito que Deus quer nos tratar? Porque é Deus nos colocando na medida certa. Querite quer dizer lugar de corte, lugar de separação, lugar de Deus nos colocar do tamanho certo que Ele quer que sejamos. Aqui na casa de Deus, irmãos, quem quiser ser o maior aqui, tem que ser o quê? Servo de todos. Quem quiser ser o maior dentro da casa de Deus, tem que ser o servo, tem que servir todo mundo, tem que fazer tudo, porque não é grande aquele porque prega, porque canta, porque faz isso, porque faz mais aquilo, mas é aquele que serve, é o maior na casa do Senhor. Elias então está lá no ribeiro, aí Deus chega para Elias
e diz: Elias, você passou. Você passou na prova. A Bíblia diz que o ribeiro, olha aí, ó, versículo 7. Sucedeu que passados os dias, fez o quê? Secou o ribeiro. Oh, a benção estava tão gostosa. Tem gente que já acostumou com a benção, mas vai ter hora que a benção vai secar. Tem hora que Deus vai secar a benção, irmã. E aí que nós devemos entender, para Deus agora já me colocou do tamanho certo, que eu preciso ser. Aí Deus chega para Elias e fala, ó, aí o ribeiro secou. Irmão, você imagina se acabar as coisas lá na nossa casa. Se olhar na geladeira, pet de cima e embaixo, cheio d'água. Você olha dentro do freezer, nada, gelo. Gelo. Você olha na despensa, vai lá no armário, não tem arroz, não tem feijão. O que você fazia? Vai ter gente que vai para o joelho, mas vai ter gente que vai murmurar, vai reclamar. Ai Deus, eu sou crente, eu faço isso, eu faço mais aquilo outro. E Deus não quer saber se você faz, não. Deus quer saber se nós vamos ser temente a Ele e obedecer. Ah, mas a Bíblia fala, pastor, que eu fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Não, você não vai mendigar pão. Porque quando faltar, é porque Deus está providenciando coisa maior para a tua casa, para a tua família. Sabe por quê? Porque aqui diz, ó, sucedeu que passados os dias, não fala se é 1 mês, se é 2 meses, se é 3 meses, passou os dias. O ribeiro secou, porque não havia o quê? Chuva, não chovendo, o que acontece com as nascentes? Seca. Eu lembro que nós era menino, o meu pai, lá era cisterna que o meu pai furava. Cisterna de 11 metros, 12 metros de fundura. Quando chegava na seca, o que acontecia? A água acabava. Aí o que tinha que fazer? Dar fundo na cisterna. Aí furava mais 1 metro, 2 metros, dava água de novo. Aí secava, acabava. Aí secou. Elias estava entendendo o propósito. Porque quando Deus nos coloca da maneira que Ele quer, irmão, nós passamos a entender o propósito de Deus para a nossa vida. Por que tem crente que não consegue entender o propósito de Deus para a vida dele? Porque ele não ora, não lê Bíblia. Você nunca vai entender o propósito de Deus para a sua vida, irmão. O crente que não ora, o crente que não lê Bíblia, o crente que não busca o Senhor, não vem na casa do Senhor, ele nunca vai entender o propósito de Deus. Mas a partir do momento que ele orar, que ele buscar, que ele ler, ele vai entender o propósito. É isso que Deus quer para a minha vida. Tem um versículo em Jeremias que fala assim, ó, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de guerra. Eu tenho pensamento de paz a respeito de vós, mas você está procurando guerra. Vocês estão se queixando, vocês estão reclamando. Qualquer lutinha quer abandonar, qualquer lutinha quer largar o Senhor. Esse dia eu vi um pastor fazendo uma colocação, uma verdade. Na igreja, eu vou sair da igreja porque fulano fez isso comigo, o Bertano fez isso, vaza da igreja, some. Lá quando ele torce para um time, lá o time pode perder, pode coisar que ele nunca vai mudar e nunca vai largar. E nós estamos largando Jesus à toa. Elias falou, Senhor, já passei pela prova já, e agora, Senhor, o ribeiro secou, e aí? Aí Deus chega para Elias e diz, então veio o quê? Versículo de número 8. Então veio o quê? A palavra do Senhor dizendo. Irmãos, se fala que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, é porque Elias sempre estava esperando resposta de Deus. Quem está esperando resposta de Deus aqui? Só que é o seguinte, irmão, Deus pode te responder sim, Deus pode te responder não, e Deus pode te responder, espera aí. Espera sentado, ou espera de joelho. E aí? Aí Deus chega para Elias, Elias, você passou na primeira prova. Agora, no versículo 9,
Lá no versículo 7, Deus falou o quê? Não, ou seja, lá no versículo 3, Deus falou, vai-te daqui. Não foi? Primeira frase. Vai-te daqui. Agora no versículo 9, qual é a primeira frase? Levanta-te. Levanta-te. E vai a Sarepta. Sarepta é uma cidade que ficava a 13 quilômetros de Sidom, fazia parte da Fenícia antiga, lá na região, hoje provavelmente Líbano, ficava nessa região. E Deus fala assim, Elias, levanta-te e vai para Sarepta. Que é isso, Sarepta? Ele saiu da onde que Deus queria colocar ele na posição certa, no tamanho certo. Agora, Sarepta, o que significa no hebraico, significa, isso aqui que é gostoso, irmãos. Isso aqui é gostoso para a nossa vida. O termo Sarepta significa fornalha de fundição. Significa fundir, refinar. Deus te colocou do tamanho que Ele queria. Agora Deus está te levando para, vamos comigo, Sarepta. Deus está te dizendo assim, ó, eu estou tirando você do corte, levando você para fundição. E fundir, a fundição é feita com o quê? Fogo. E fogo traz-nos as ideias do quê? Prova. Pastor, Deus é difícil. Irmãos, a Bíblia já fala. A Bíblia diz assim, ó, o caminho dos, Naum, se não me falha a memória, Naum fala assim, o caminho do Senhor é na tormenta. No livro de Daniel, o caminho do Senhor é pela, capítulo 3, fornalha. Capítulo 6, o caminho do Senhor é pela cova dos leões. O caminho do Senhor é ilha de Patmos. Onça, animal, silvestre, tudo. Hoje as pessoas querem escolher o caminho para servir a Deus. Querem servir a Deus do jeito deles. Não, é assim, pastor, é assim. Não, irmão, não é. O Elias falou aqui hoje. Capítulo 14, versículo 6 do livro de Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe atalho, não existe. Ou você entra pela porta, João 10, 9, que Jesus é a porta, ou você entra pelo caminho que é Jesus, você está perdido. Aí o Senhor diz, vai para Sarepta. Agora você passou na primeira prova, lá eu vou te queimar. É igual o vaso, irmãos. Eu trabalhei em cerâmica há muitos anos, o meu umbigo caiu lá na cerâmica. Trabalhando lá, comecei com 11 anos. Para você ter uma ideia, o vaso é feito, aquele barro, depois ele seca, ele tem que passar pelo processo de secar, depois você põe ele sem secar no forno, ele arrebenta todo, ele tem que secar, senão ele estoura. Aí você vai lá para o forno, aí é um foguinho, Ayrton, 700, 800 graus de caloria. Você olha lá dentro do forno, assim, pelo buraco que fica na porta, assim, o fogo está nadando. Deus fala assim, ó, eu vou te levar para um lugar de fundição. Eu vou trabalhar ainda com você, você ainda tem mais uma prova para passar. Quem quer, irmãos, se você quer fazer parte do povo que vai morar no céu, você tem que aceitar o que Deus prepara para nós. E não podemos questionar. Os que questionaram, ficaram na onde? No deserto. Até o Moisés, coitado, que era líder do povo, ficou de fora. Tem crente que faz até o líder ficar de fora. Ué. Aí Deus diz, vai lá para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, você vai morar lá. Aí Deus, que levou ele para um lugar de fundição, você vai habitar ali. Aí eu fico pensando assim, Elias, habitar ali na onde? Eu não tenho dinheiro nem para pagar aluguel. Eu não tenho casa lá, eu não tenho parente lá. Aí Deus chega para Elias e fala o quê? Eis. Quê? Que eu
ordenei ali uma mulher viúva. Ela vai te sustentar. Irmão, olha que fundição. Se fosse hoje, seria mais fácil, né? Hoje, naquela época, não tinha aposentadoria, não. A viúva ficava viúva, se virava. Por isso que a lei de Moisés falava que era obrigação do sacerdote do povo cuidar de quem? Do órfão e das viúvas, porque não tinha ninguém por elas. Ela não tinha ninguém por elas. Aí o que acontecia? Deus falou, já ordenei uma viúva. Se fosse hoje, pessoal, eu já ordenei uma viúva, pode ficar aposentada. Já ia pensar na onda, aposentadoria. Não, é pensão, melhor ainda. Epa. Estou indo aí, aleluia. Mas Deus falou assim, vai lá, que essa viúva, ela vai te dar sustento. Você vai ficar na casa dela. E Elias foi. Quando Elias chega, meu Deus do céu, isso aqui é ser fundido mesmo, irmão. É passar por fundição, é ser queimado, é refinar a gente. Elias vai, então se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da onde? Da cidade. Eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando o quê? Lenha. Tinha fogão a gás não, irmão. Apanhando lenha. E chamou e lhe disse, dona, traz-me, peço-te, uma vasilha com um pouco de água, para que eu beba. Irmão, era seca. A água que a mulher tinha, provavelmente era só para o gasto. Elias chega, a senhora traz uma água para mim, para que eu beba? E quando a mulher estava saindo para buscar água, o Elias, dona, volta aqui, deixa eu falar uma coisa para a senhora. É o seguinte, traz só água não. Traz um bolo para mim. Falar uma coisa para você, você veio no lugar errado. Ela foi no lugar errado, irmãos? Não, ele foi no lugar certo. A providência de Deus já estava lá na despensa da viúva. Ele podia falar, meu Deus, eu estou achando que é a voz que eu escutei lá no Ribeiro, eu acho que eu estava... Quando você está num lugar deserto, você começa a ver o que é miragem, né? Eu estou achando que eu estou vendo é miragem. Eu escutei falar para mim, assim, que era para mim vir para cá, agora eu vejo que é uma mulher catando lenha, catando uns cavacos de lenha, e eu falo para ela trazer uma água, de repente Deus manda eu falar para ela trazer um bolo, e ela fala, o que ela fala? Está aí, no versículo de número 11, e indo ela buscá-lo, ele a chamou e disse, traz-me agora também um bocado de pão, eu não quero só água não, eu quero pão também, eu quero pão. Versículo 12. Porém ela disse, vive, ela sabia que Elias era crente. Glória a Deus. O mundo tem que saber que você é crente, irmão. Não é você propagar que você é crente, não, escrever na testa, eu sou crente. Não, o mundo tem que olhar para você e ver que você é crente, sem fazer propaganda. Pelo seu modo de andar, pelo seu modo de trajar, pelo seu modo de viver, pelo seu caráter, o mundo tem que conhecer você por isso. Porque conhece, olha lá, ele é crente, está de terno. O mundo não nos pode conhecer como servo de Deus por terno, por gravata. Não, tem que conhecer pelo caráter, pelo testemunho que nós damos na rua, na cidade, no serviço, em casa, na escola. É aí que vale. É aí que vale. Porque ser crente aqui dentro da igreja é a coisa mais fácil, aleluia, ou não? É a coisa mais fácil, ser crente aqui dentro da igreja é luz brilhando para luz. Agora brilhar lá fora, que é o problema. Dar testemunho lá fora, que é o problema. Traz para mim aí. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Vamos comigo. Senão somente um punhado de farinha numa panela
e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. Olha aqui, profeta, você veio na casa errada. Eu estou só com esses cavacos de lenha aqui. Ó, eu não tenho bolo. Eu só tenho um pouquinho de farinha na panela. E um pouquinho de azeite na botija. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e ó, tchau. Já era. Nós vamos morrer, porque a fome mata, irmãos. A fome mata. Aí a Bíblia nos diz, versículo de número 13. Elias disse, o que falou? Não temas. Essa palavra aqui ecoa, que reveste a gente de poder, de autoridade. Não temas. Só que Elias vai pedir uma coisa aqui, irmãos, é lugar de fundição mesmo. Porque vai entender que o profeta comilão, faminto. Falta de respeito danado. Por quê? Alguém fala assim. Porque ele disse assim, ó, Elias disse, não temas, vai. E faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para quem? Para mim quem? Para mim, o Elias. É? Faz um bolo. Oh, graças a Deus, o Elias não era guloso. Faz um bolo pequeno. Qual seria a nossa reação? Ó, faz uma forma. Que o crente, eles falam que crente, com um pouquinho, né? Aí ele disse, faz um bolo primeiro, para mim, um bolo pequeno, e traz aqui fora. Irmãos, vou dizer Eliazinho, pastor Lázaro. Elias, ele entrou para dentro da casa da viúva? Ou não? Entrou ou não? Não entrou. Porque ele pediu para trazer o bolo lá fora. Aí disse, faz primeiro para mim. Depois você faz para você e para o seu filho. Alguém poderia falar assim, mas que falta de respeito. O menino já está morrendo de fome, a mulher já está morrendo de fome, coitado. Agora o homem de Deus lá, pastor forgado é esse? É porque tu quanto é coisa de ruim, às vezes é o pastor que, na boca do Egito, porque os egípcios não gostavam de pastor. Então o povo do mundo também não gosta. Da mesma forma. Não gostava. Aí ele diz, faz primeiro para mim. Aí o que acontece? Versículo 14. Pode fazer primeiro para mim, depois você faz para o seu filho e para você. Vocês não vão morrer. Vai, aí o versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da sua panela não vai acabar. E o azeite da botija não faltará. Até o dia que o Senhor mandar chuva sobre a terra. Se ficar 10 anos de chuva, é 10 anos mandando comida na sua casa. A viúva, naquela hora, abraçou essa palavra, irmãos. E a Bíblia diz, outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, quando Elias falou assim, vai e faz primeiro para quem? Para mim. O que Elias estava dizendo? Fazendo para o profeta, estava fazendo para quem? Para Deus. Porque o profeta era um enviado de Deus naquela casa. Era um enviado. Você fazendo então para o homem de Deus, você estava fazendo para Deus. Aí ela fez. Versículo 15. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa. Quantos dias? Muitos dias. Ah, pastor, ela tinha farinha para fazer bolo só um dia? E tinha azeite para fazer bolo só um dia? Mas o que Deus usou, Elias? Não vai faltar azeite,
e não vai faltar farinha. Eu já estou providenciando. Mas que jeito que foi, pastor? Aí você vai ver aqui, ó, versículo 16. Da panela, a farinha não acabou. Da botija, o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor que falaram pelo ministério de Elias. O que acontecia, mulher? Isso aqui é gostoso demais. Por isso que é lugar de, você vai ser fundido, você vai ser refinado. Deus vai te colocar em lugares para te refinar. Elias foi refinado na casa da viúva. Porque alguém poderia olhar e falar, chegou um, a viúva ali e tal, agora, você viu, amigou com um homem, chegou um homem na casa dela. Podia levantar farsa, podia falar, não, Elias estava na direção de Deus. Deus era com ele, Deus era com Elias. E o que aconteceu? A mulher fez o primeiro bolo, Elias comeu, ela comeu, o menino comeu. No outro dia, o que eles comeu? Bolo. Era bolo no almoço, era bolo na janta, era bolo na hora de dormir. E o que acontecia? Ela só tinha o quê? Um pouquinho. Ela tirava, amanhã não tem mais. Ela chegava no outro dia. Quem está vindo aqui em casa fazer isso aqui? Quem está fazendo isso? Irmão, milagre de Deus não tem explicação. Te prepara para o milagre de Deus na tua vida. Mas antes do milagre chegar, você vai ser refinado. Você vai passar pela prova. Aí você vai passar pela prova igual o nosso saudoso irmão Lázaro. Vou passando pela prova. Vou passando pela prova. Vou passando pela prova. Vamos, jovens. Vou passando pela prova. Os irmãos, vou passando pela prova. Aí eu te pergunto, é fácil passar pela prova dando glória a Deus? Você abre a carteira. Você vai ligar o carro de manhã para trabalhar. Vou ter que ir de a pé. Vai de a pé, em nome de Jesus, mas não xinga. Ou se não, qualquer problema. Ai, meu Deus do céu. Que é só o que me faltava. Acabou a água. Passa pela prova. Aí começa a xingar o povo. Esse povo não cuida da água. Você tem, Deus, estou na tua mão. A água vai voltar, Senhor. Eu vou tomar banho daqui uns dias, né? Em nome de Jesus. Mas eu vou suportar. Eu vou passar. Elias passou. O problema nosso é que nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos, porque a bênção, ela vem, o combo é completo, irmão. A bênção vem com a prova, com a luta, vem com tudo junto. Tem gente que, pastor, mas a Bíblia fala que a salvação é pela graça. É lógico, a salvação é pela graça, Jesus pagou o preço. Mas agora a bênção de Deus tem obediência, tem renúncia para tomar posse da bênção de Deus. Você acha que Deus vai deixar de abençoar um justo para abençoar um ímpio? De maneira nenhuma. A Bíblia chega a dizer que Deus pode tirar do ímpio e dar para o justo. Salomão fala isso em Provérbios. Então veja bem, irmãos, o azeite, ela pegava a botija todo dia. Mas que negócio é esse, gente? Quanto mais azeite eu tiro, mais aumenta. Quanto mais eu tiro aqui, quanto mais bolo eu faço, mais aumenta. Não é azeite não, viu, irmão Felipe? Você pensa bem, só que, irmão, nós não podemos acostumar com a benção. Porque tem crente que idolatra a benção. Eu conheci um missionário, ele estava fazendo missão num determinado lugar, isso aí eu falo porque eu via contar. Ele e a esposa dele. E eles ficou lá naquele lugar, não sei quando, o gás dele acabou e não tinha nem um centavo. E ele desempregado, não tinha serviço, não aparecia serviço, e ele desempregado, e agora, senhor, o gás acabou, e a mulher já começou a
né? A reclamar, porque isso aqui, vamos embora, que chamada, nós não tem isso não, vamos embora. Deus falou para ele assim, ora no bujão. Aí ele foi lá, orou no botijão, Senhor, o Senhor está mandando, eu vou orar. Aí ele orou, abençoou, em nome de Jesus, falou, pode fazer o almoço. A mulher está ficando doida, tem gás aí não, põe fogo no... Que é isso? Aí passou 1 dia, 2 dias, 15 dias, 20 dias, ele arrumou um serviço. Deus abriu as portas para ele foi trabalhar. Aí o que aconteceu? Gás acabou. Ele foi no bujão, aí Deus falou para ele assim, ó, eu já abri a porta, agora você compra. Sabe por quê, irmão? Nós acostumamos com a bênção. Tem gente que quer servir a Deus, mas não quer ter dificuldade, não quer ter luta, não quer ter problema. Você não tem coragem de perguntar ao irmão que está do outro lado, você quer a benção? Então pega a prova. Quer a bênção? Pega a prova. Porque é através da prova que a bênção chega. É através da prova que o milagre acontece na nossa vida. Então veja bem, irmão, lugar de fundição. Aí para encerrar, a mulher falou assim, nós vamos comer o bolo, eu e o menino, nós vamos morrer. Não morreu porque Elias providenciou. Só que passaram-se os dias. O que aconteceu com o filho da viúva? O filho da viúva morreu. Aí, olha para você ver, irmão, que o lugar é de refinar mesmo. A mulher chega para o profeta e fala assim, profeta, homem de Deus, tu és tão santo, que vieste trazer juízo na minha casa. Meu filho morreu. Meu filho está morto. O que Elias falou? Se fosse nós, o que nós ia fazer? Liga na funerária. Liga lá e manda arrumar o caixão, dá uma coroa também para ele. Vai lá. Elias falou, o que Elias falou para a viúva? Você quer ver? Vamos ler, né? Olha o que Elias fala para a viúva. Versículo 19. 17, 19. E disse Elias, dai-me o teu. O que você vai fazer com o já morto, irmão? O que você vai... Você tem coragem de chegar lá, o vizinho seu morre, o menino morre, você chega, não, me dá ele para mim. Quem vai fazer isso? Elias nos dá uma lição aqui, sabe do que? Eu e você, obreiros que aqui estão, nós somos chamados para ser obreiros, homens de Deus, homens da ressurreição e não da morte. Elias falou, Deus, mulher, me dá o teu filho, eu vou adotar o seu filho que está morto. Me dá ele. Mas o que você vai fazer? Fazer com um defunto? Me dá ele. E a Bíblia vai dizer que Elias fez o quê? Aí versículo 19. E ele disse, dá-me o teu filho. E ele tomou no seu regaço e levou para cima do quarto, aonde ele mesmo habitava e deitou em sua cama. Elias levou o morto para onde? Para onde? Para o quarto, para a cama onde ele dormia lá, como provavelmente tinha um segundo andar, ele dormia lá, no quartinho que a viúva tinha lá. Me dá o seu filho. Levou lá para o quarto. Quarto, fala de quê, irmão? Nós já estudamos isso aqui várias vezes, 500.000 vezes. Intimidade. Quarto, fala de oração. Elias pegou o morto e levou para a oração. Deus está dizendo aqui nessa noite, se você tem filho morto, se você tem filha morta, marido morto, esposa morta, leva eles para o quarto de oração, que Deus vai trazer eles de volta para a sua presença, que Deus vai ressuscitar eles, que Deus vai trazer vida para eles.
Não adianta ficar fazendo cerimônia fúnebre para ele. Você não quer nada com Jesus. Você está morto, você não quer nada com Jesus. Traga ele para o quarto de oração e diz: Jesus, ressuscita esse defunto espiritual. Dá vida para ele. E Deus vai ressuscitar o teu filho. Vai ressuscitar o teu esposo, a tua esposa. E o nome de Jesus vai ser glorificado na tua casa. Aí Elias pegou o morto, a viúva ficou lá embaixo, Elias levou ele para o quarto e orou: Senhor, meu Deus, até essa viúva o Senhor não poupou, não. Até essa viúva o Senhor fez isso, meu Deus, dá vida. Na mesma hora o filho reviveu. Elias desce com o menino e diz: mulher, eis aqui o teu filho, eis aqui o teu filho. Deus, e você vai passar pelo lugar de ser refinado, no lugar de você ser fundido pelo Senhor, para que Deus te coloque do jeito que Ele quer. No momento que você chegar do jeito que Deus quer, você vai abrir a boca para orar, e antes que você acabe de orar, Deus já vai estar fazendo algo ao teu favor. Deus já vai estar realizando algo ao teu favor, irmão. Mas nós precisamos acordar, nós precisamos despertar. Aceitar o propósito de Deus, aceitar o que Deus quer para nós. Você lembra do Abraão? Qual foi o propósito de Deus para Abraão? Sai do meio do teu parente, e vai para uma terra aqui, que você não conhece. Como é que você vai para um lugar que você nunca viu? E Deus fala: vai para lá, e ele foi, atendendo o propósito de Deus. Eu sei que Deus vai falar com alguém o propósito que Deus tem para a sua vida, e você cumpre a risca, porque a bênção de Deus vai ser grande. Mas você não pode vacilar nem um pouquinho para a esquerda, nem um pouquinho para a direita. Olhos fixos no Senhor, que o projeto de Deus, o propósito de Deus, ele é infalível, não falha. A bênção vai ser grande. A bênção vai, escute bem, a bênção vai ser grande, que você vai abençoar outras pessoas. Você vai abençoar outras pessoas, porque Deus vai te abençoar. Mas aceita ser cortado por Deus, e aceita ser refinado, aceita ser do jeito que Deus te quer. Amém? Curva a sua cabeça. Pai,